de oração. Louvamos o teu nome, agradecidos por esta preciosa oportunidade que tu nos concedes. Graças te damos, a Deus, por esta última aula, sexta, desta matéria de síntese do Novo Testamento, desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Espírito Santo, toma conta, toma posse desta aula, ela é tua. Guia, orienta, dirige, ministra, glorifica o teu nome, fala-nos. Necessitamos que tu nos ministres, tu nos fales, que tu possas trazer despertamento aos nossos corações, possas despertar-nos mais a estudar a tua palavra e a nos aplicarmos mais para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, a Deus, pelo teu cuidado na vida de cada um dos meus irmãos. Alguns passando muitas lutas, batalhas, problemas, mas que temos a convicção de que tudo isto é permissão tua para trazer aperfeiçoamento na nossa vida espiritual, no nosso caráter e nos dar experiência com o Deus que nos alcança vitórias. Entregamos esta classe, esta prova que será realizada, teu nome em tudo seja glorificado. É a nossa oração que nós fazemos agradecidos desde já no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos na nossa sexta e última, na verdade, né? Não penúltima, e última aula desta matéria, síntese do Novo Testamento. Quero agradecer a todos vocês que até aqui têm nos dado um tremendo de um apoio. Deus continue abençoando, sustentando a cada um de vocês. Deixa eu dar aqui algumas rápidas observações, recomendações e orientações. Ah, como vocês já viram ali, eu fiz uma postagem hoje. Contra a minha vontade, não vai haver condições na próxima semana, né, de ministrar a aula, devido a uma situação de saúde, de surpresa, que envolveu minha esposa, né? Alguns de vocês sabem, outros não. Minha esposa sofreu um sério acidente alguns meses atrás. Estava bem num processo relativo de recuperação e ontem começou a ter fortíssimas dores, né? Ela sofreu um acidente, fraturou o pé direito. Essa fratura, é uma história muito longa, eu estou resumindo para quem não sabe, que não tem ideia, levou-nos a ganharmos a nossa legalização, né? Por causa de uma negligência médica. Mas ontem e hoje ela começou a passar muito mal, entramos em contato com o ortopedista dela e acabou pedindo uma marcação de uma bateria de exames exatamente na próxima terça-feira, no horário de 7h30, o último horário disponível. E essa consulta, ou essa bateria de exames vai gastar mais de 2 horas. Então, essa é a razão. E meu filho vai estar com compromisso de trabalho. Se assim fosse, ele estaria com minha esposa. Mas eu não posso deixá-la Em aula, amor. sozinha. Então, peço que a compreensão dos irmãos, vamos, infelizmente, devido a essa situação, porque eu tenho que acompanhar minha esposa nessa consulta médica, então não começaremos a nova matéria na próxima terça, senão de hoje a 2 semanas, dia 1 de julho. Então, peço, por favor, a compreensão, a paciência. Eu creio que, em se tratando de família, qualquer um dos irmãos, né, teriam que dar atenção, a prioridade, né, à casa, à família, à esposa, ao filho. Todos estão me entendendo, gente? E Amém, pastor. Amém. eu gosto, Estaremos eu gosto, orando. eu gosto de dar satisfação, não é porque eu aprendi assim desde muito cedo, né? Não é porque eu seja o diretor, o professor, o presidente, não, 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 não. Eu aprendi a dar satisfação porque eu aprendi a ter compromisso com vocês, como também vocês têm compromisso com Deus e com a nossa escola. Então é nada mais que justo a gente estar prestando a nossa satisfação e o nosso respeito a cada um de vocês. Até quinta-feira, no máximo, eu estaria anunciando a próxima matéria. Surgiu um pequeno impasse no desenvolvimento e na distribuição das matérias. Nós trabalhamos sempre na sequência, mas surgiu um pequeno impasse, nada de grave, né? Eu estou fazendo alguns reajustes necessários, então até na quinta-feira eu estarei postando no grupo a nova matéria e já trabalhando com o envio das novas apostilas, né? Então a nossa aula, da primeira nova matéria, acontecerá no dia 1 de julho. Então a próxima aula não teremos, devido a essa consulta médica que minha esposa precisa ter e eu terei que estar com ela. E Deus quiser, no dia 1 de julho voltamos aqui. Aí, nesse meio tempo também já tem
o tempo de enviar as apostilas para vocês, então já vamos iniciar com todos tendo as apostilas em mão. Perfeito? Acredito que não tenho mais nada a dizer. Deixa eu ver aqui. Sim. Quero também agradecer desde já os alunos que já procederam os pagamentos da sua mensalidade do mês de junho. Lembrando que você que não ainda fez o pagamento tem até o dia 30. Passou do dia 30, você não se esqueça de mandar os US$ 10 de multa. Então, até o dia 30 está de boa. Você pode fazer o seu pagamento de US$ 100 sem nenhuma multa. Entrou no dia 1º de julho, aí sim, mande com a multa. Perfeito. Mas os que já fizeram, muito obrigado, agradeço de coração. Nossa escola depende da sua mensalidade para mantermos o bom funcionamento, as apostilas, tudo que você vê no funcionamento da nossa escola é movido pela sua mensalidade e agradecemos os que podem fazer os pagamentos em dia. Vamos então na página 22. Hoje teremos, ao final desta aula, a prova de síntese do Novo Testamento, uma prova que terá 12 questões baseadas nos exercícios. Se você estudou os exercícios, não tem mistério, não tem segredo. Alguns alunos já me comentaram que não poderão fazer a prova hoje, sem problemas. O detalhe que fará então no dia 1º de julho, no final da aula da primeira, olha, da nova matéria, aliás, da nova matéria, primeira aula da nova matéria, certo? Os que estão aqui supostamente já estão preparados para fazer. Mas se algum aluno tem alguma situação de emergência que decidiu não poder fazer, só me deixe saber, que aí poderá fazer no dia 1º de julho, só que vai acontecer no final da aula da nova matéria. Perfeito? Página 22, vamos ter uma rápida visão sobre o livro do Apocalipse. É o livro mais difícil da Bíblia Sagrada, isso todos nós temos consciência disso. Não é um livro muito fácil de ser interpretado, porque o livro do Apocalipse ele tem um conjunto muito grande de interpretações. Na verdade, ele tem 3 linhas de interpretação: a interpretação simbólica, a interpretação baseada em figuras de linguagem e a interpretação literal. Isso que faz o livro do Apocalipse muito difícil. Ele apresenta fatos que aconteceram no passado, no tempo do evangelista João, quando escreveu, e fatos de um futuro distante em relação a ele. E em relação a nós, de um futuro já próximo. Então, uma parte do livro do Apocalipse já está cumprida. Outra parte está ainda em desenvolvimento. E uma outra parte, ainda em relação ao tempo que hoje vivemos, estará sendo cumprido. Vamos então lá na nossa apostila para nós nos introduzirmos e desenvolvermos a temática. O Apocalipse é o mais inspirador, não obstante ser o mais confundido de todos os escritos do Novo Testamento. Para muitos leitores, sua compreensão é tão difícil que eles o negligenciam completamente. Esta negligência é lamentável, porque, fora os evangelhos e Atos, nenhum outro livro constituiu tamanha fonte de fé e força para os crentes na luta contra o mal. O Apocalipse torna o céu tão real ao leitor que, na força de uma convicção bendita, ele recebe a coragem para continuar a batalha contra o mundo e todos os seus males. Nenhum outro livro no Novo Testamento apresenta tantos problemas como faz este último livro de nossa Bíblia. Para muitos, ele não é um desvendamento, mas permanece sendo algo oculto. É bem evidente que este livro pertence a uma categoria literária diferente da dos históricos, os evangelhos e atos, ou epistolares, que são as epístolas. A complexidade de seu tipo literário é evidente. Ele começa, Apocalipse 1, 4, 6, e termina, 22, 21, como uma carta.
contudo, contendo cartas dentro do corpo. Apocalipse 2:1 até o 3:22. Ele é profético, contudo, é altamente simbólico. Os estudiosos do Novo Testamento colocam este livro numa classe de literatura cujo nome é derivado da primeira palavra do texto grego deste livro, apocalíptica. Nenhum outro livro do Novo Testamento, por sua interpretação, seja tão dependente de seu fundo histórico. As áreas problemáticas são da natureza apocalíptica, a autoria, a data e o método de interpretação. Volumes foram escritos sobre cada um desses problemas. E o menor que pode ser feito neste capítulo é apenas tocar no assunto, para tomar o estudante do Novo Testamento cônscio dos referidos problemas. Em outras palavras, é humanamente impossível estudar detalhes como gostaríamos sobre o livro do Apocalipse. Para estudar, só para vocês terem uma ideia, uma vaga ideia, já fiz isso 4 vezes em 51 anos como educador cristão, e olha, é um desafio tremendo, né? Já ministrei uma média de 2 a 3 anos, 3 vezes por semana, 3 horas cada dia da semana, um estudo quase que completo, em 90% deste livro. É quase impossível esgotar um estudo completo deste livro. Eu sei que tem pastores americanos, hispanos e poucos pastores brasileiros que se dedicam a fazerem estudos seriados, que seria interessante, né? Eu conheço 2 pastores americanos, um em Illinois e outro em New Hampshire, que eles tomam de 3 a 4 anos, uma vez por semana, 2 horas por semana, com as suas congregações ensinando sobre o livro do Apocalipse. É lindo, gente. Eu já participei de 2 semanas quando eu estava em New Hampshire a visita, e ali eu estive numa igreja Assembleia de Deus americana, uma coisa maravilhosa. Eles têm material muito bem organizado, telão, mas hoje é uma raridade, repito, uma raridade, termos igrejas brasileiras que se dedicam a ensinar o Apocalipse, por várias e várias razões. E uma delas que eu entendo, por ter essa complexidade a nível da interpretação. Para você ensinar o Apocalipse, você tem que gastar tempo, não é verdade? Oração, busca da presença de Deus e muito estudo, porque muita gente aí estão nas redes sociais ensinando qualquer coisa, qualquer disparate, qualquer loucura sobre o Apocalipse e não tem nenhuma base bíblica coerente e exata. Então, até entendo porque alguns pastores nem se arriscam a entrar na profundidade, dão apenas uma pincelada, que glória a Deus, pelo menos se esforçam em dar uma pincelada e levam pelo menos a igreja ou a congregação a terem uma ideia, ainda que leve, mas o pior é que nem tem igreja, que nem dá uma pincelada, muito menos uma ideia leve. Mas vamos lá, é o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, dar uma pincelada, nada mais. Não vai chegar nem a 1% do que deveríamos estudar sobre este livro. Vamos então na página seguinte, características da literatura apocalíptica. A definição acima de apocalíptico precisa ser desmembrada em uma definição mais conveniente para caracterizar este tipo de literatura. Embora nem todos os estudiosos concordem quanto às características elementares básicas, as seguintes são pelo menos mais evidentes. Vamos lá então. Escatológica. Toda literatura apocalíptica é escatológica, mas as duas coisas não são idênticas. Vamos explicar bem isso aqui. São feitas acertadamente distinções entre as duas. A escatologia pode existir
e frequentemente existe nos escritos básicos, separada das seções apocalípticas. A própria natureza contingente do pensamento escatológico faz com que a escatologia se preste à expressão apocalíptica ou mitológica. Por outro lado, o apocalíptico é sempre escatológico, seja explícita ou implicitamente. A escatologia olha para um tempo futuro, quando Deus irromperá catastroficamente no mundo do tempo e do espaço, para julgar sua criação. Há uma distinção a ser feita entre profecia escatológica e o apocalíptico. Aquela predisse o futuro, que deverá surgir do presente, ao passo que os apocaliptistas predisseram o futuro que deverá irromper no presente. Para ficar mais fácil de você entender, Apocalipse está ligado à revelação. E escatologia está ligado aos últimos acontecimentos. Então, o livro do Apocalipse, ele tem uma combinação dos dois. É uma combinação de revelação e de apresentação de fatos escatológicos, ou seja, de coisas que iriam acontecer num futuro distante em relação a João e também distante em relação a nós. Por isso é um livro complexo. Você, acima de tudo, tem que entender os símbolos da Bíblia. Vou dar aqui uns rápidos exemplos. A Bíblia é recheadinha de símbolos. Mar. Alguém já deve ter lido na Bíblia vários versículos cujas referências são mar, mar, mar. Existem referências, quando você lê no texto bíblico a palavra mar, é uma referência literal, ou seja, um meio líquido que banha os continentes e dá aquela característica que já conhecemos. Mas na linguagem figurada, simbólica, mar não é um meio líquido. O que viria a ser mar na linguagem simbólica ou figurada? Alguém tem uma ideia? Nação, mundo. Nações, raças, conglomerado de países, entende? Mar, então, na linguagem simbólica. Outro exemplo, água. Água. A Bíblia traz muitas referências à palavra água, como meio literal, ou seja, meio líquido. Mas também tem a palavra água na Bíblia, dependendo do seu contexto, tem significados diferentes por serem o quê? Aplicações simbólicas, aplicações figuradas. Quais seriam as duas aplicações figuradas comuns à palavra água dentro da Bíblia? Alguém se lembra? Uma delas Além é o do Espírito Santo. o Espírito Santo é uma delas, mas tem mais uma outra muito Vida conhecida eterna. também. Isso. Vida eterna. Não, não, Não. Água da... não. Espírito Santo, sim, está ligado com a água, mas tem uma outra aplicação simbólica muito conhecida, muito famosa, por sinal. E eu já falei aqui. Purificação. Batismo. Não, Não? Meu Deus. não, eu já falei aqui. Purificação. Não, A esqueceram palavra rápido de ou Deus. a palavra de Deus. Wallison, quarentão para ti, Wallison. Uau! Mas estava difícil essa bola entrar na rede. Meu Deus, estava difícil. 40 pontos para o Wallison. Meu Jesus. Então, temos que levar em consideração que o livro do Apocalipse tem essa dificuldade, né? Nem tudo no Apocalipse é literal e nem tudo no Apocalipse é simbólico ou figurado. Por isso, da dificuldade. A autoria. O autor apresenta seu nome como sendo João. Apocalipse 1:149 e 22:8. Um irmão e companheiro sofredor
daqueles a quem ele escreve e um servo de Jesus Cristo. Agora, preste atenção, porque isso aqui também causa um pouquinho de confusão, né? No momento que nós não nos prendemos aos detalhes. O nome João era um nome muito comum entre os judeus do primeiro século. E um dos problemas contínuos entre os estudiosos bíblicos modernos é a identificação deste escritor, que simplesmente diz que o seu nome é João. A tradição histórica aponta que este, que é o autor do livro do Apocalipse, é o mesmo autor do evangelho que leva o seu nome e, consequentemente, é o mesmo autor das 3 cartas ou epístolas que levam o seu nome. Então, João é autor de 5 livros do Novo Testamento. O evangelho que leva o seu nome, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e o livro do Apocalipse. Mas quem era este João? João era aquele que reclinava a sua cabeça junto ao peito do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a forma mais prática de identificarmos o autor do livro do Apocalipse. A data. O tempo da escrita do Apocalipse foi dado por estudiosos em datas que vão desde uma época tão antecipada como a época de Cláudio. Para quem não sabe, aqui eu estou me referindo ao terceiro imperador romano, Cláudio. Se você quiser puxar uma flechinha e fazer uma rápida anotação, porque alguém pode se perguntar, quem é esse Cláudio? É o açougueiro, é o padeiro, é o comerciante, é o vizinho do apóstolo Paulo, do apóstolo João? Não. Foi o terceiro imperador do Império Romano, que reinou entre os anos 41 e 54 depois de Cristo. Até tão tardia como a de Trajano, outro imperador, que governou entre 98 a 117 depois de Cristo. Estas 2 datas extremas foram grandemente desacreditadas pelos estudiosos modernos, mas ainda não há nenhum consenso acerca de uma data exata. Foram feitas proposições sérias para uma época próxima ao final ou após o reinado de Nero, que reinou entre 54 e 68 depois de Cristo, e para o final de Domiciano entre 81 e 96 depois de Cristo. Eu decidi fazer esta abordagem para que nós aqui no finalzinho chegássemos a uma conclusão, né? Como os irmãos já devem ter noção, né? Eu não falo isso para me colocar melhor do que vocês ou melhor do que ninguém. É o que Deus colocou nas minhas mãos e o que Ele colocou nas minhas mãos, claro, eu batalho e tenho lutado para fazê-lo com excelência. Minha formação universitária é geógrafo, né? Eu sou geógrafo, eu sou historiador e sou arqueólogo por formação universitária, né? Na verdade, eu sou mestre em geografia, em história geral e em arqueologia. Gastei um bom tempo da minha vida me dedicando a essas 3 cátedras na universidade, não porque eu quisesse ser, repito, melhor do que ninguém, mas é algo que eu coloquei no meu coração desde os meus 10 anos de idade. Se fosse para servir... Desculpe, irmão André, houve uma falha na sua conexão. Repita, irmão André, houve uma falha na sua conexão? O dom que há em ti. Ainda não compreendi, a sua conexão hoje não está boa, infelizmente. Oh, que pena. Tá um pouco cortado, ele tentou falar alguma coisa, mas eu não consegui compreender. Mas tudo bem. Eu falo isso porque quando eu ensino a palavra de Deus, eu lanço mão das ferramentas que Deus colocou nas minhas mãos, né?
E eu entendo que as três mais fortes que ele colocou na minha mão é a geografia, a história e a arqueologia, que queiramos ou não, a Bíblia todinha está recheada disso, né? Está recheado de geografia, está recheado de história e está recheada de arqueologia. E essas três ciências, elas se encontram, né? Elas são muito comuns. E baseado, então, no conhecimento de história geral que eu tenho tido ao longo dos anos, eu fico com a data de Domiciano, ou seja, que João escreveu o livro do Apocalipse definitivamente no reinado do imperador Domiciano. Eu não falo isso porque eu tenho conexões com livros, eu tenho mais de 2.500 livros de história, já li todos eles, mas é porque eu já estive fazendo escavações arqueológicas, não é? Na ilha de Patmos, já estive em Éfeso, já estive em toda a Turquia, né? Eu passei 2 a 3 anos trabalhando em escavações arqueológicas dentro da Turquia, né? Para fazer também as minhas monografias, os meus trabalhos da faculdade, e ali eu pude constatar que definitivamente, repito, na base da arqueologia e da história geral, foi definitivamente no governo de Domiciano. Tanto que Domiciano deixou escrito em 2 manuscritos que estão em latim, estão à disposição no Museu do Vaticano, algumas de suas crônicas. E ali ele menciona de um apóstolo, não menciona o seu nome, mas que ele mesmo havia desterrado na ilha de Patmos e tentado matá-lo por 3 vezes em um caldeirão de pinche ardente, e não havia conseguido, porque o Deus daquele apóstolo, não é, o havia supostamente protegido. Mas curiosamente Domiciano não menciona o nome deste apóstolo. No momento que ele fala apóstolo, porém não menciona o seu nome, já sabemos de quem se trata, né? Já deu todas as dicas possíveis, né? E que ele mesmo havia desterrado na ilha de Patmos. Eu estive 18 dias dentro da ilha de Patmos, é uma coisa enlouquecedora, né? Só vocês, só um de vocês indo comigo lá para entender o que é a Ilha de Patmos, né? Ela tem um negócio estranho, né? Tem a suposta caverna, que segundo os historiadores, que foi lá que João teve a revelação do próprio Senhor Jesus, e ali, dali dentro daquela caverna, ele redigiu os 22 capítulos do livro do Ó, pastor, Apocalipse. Sim, irmão André. pegando esse gancho aí, a questão assim, rápidas palavras. Sim, 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 por favor. Porque ele tentou matar João 3 vezes, né? 3 vezes. E não conseguiu. Na, Sim. na perspectiva do pastor, assim, no pensamento, o isolamento seria bem. Portanto, ele morreu ali, né? Ou não? Se acredita que sim. Se acredita que sim, porque para chegar lá até hoje é isolado. Já que o irmão usou essa palavra, é bem complicado, né? Se pegássemos, digamos, um avião em linha reta, um avião em linha reta se chegaria de Atenas até lá em 2 horas e meia. Mas é uma ilha rochosa, pequena, não tem espaço nem para um pequeno aeroporto. Aterrissar um aviãozinho teco-teco, né? Chamado bimotor. Então a única forma de chegar lá é de barco. E por ser uma ilha muito rochosa, não pode ser qualquer barco. Então o trajeto é bem complicado. Tem duas formas, né? Ou você faz um trajeto de 6 horas de Istambul até Esmirna por estradas de rodagem, são as estradas da Turquia, infelizmente, nessa área não são muito boas, ou você toma um ferry que vai de Atenas até a ilha de Phobos, que é a ilha que está exatamente no meio do mar Egeu, aí são 5 horas de ferry, e depois mais 4 horas até chegar a Patmos, que ela está um pouquinho assim próximo, ela está 38 quilômetros da costa da Turquia, no sul da Turquia. Então, o caminho para chegar lá é complicado, seja por terra dentro da Turquia, e ainda pegando um barquinho que leva ainda 1 hora e meia, não é?
de um porto, né, chamado Salútrios, que está lá no cantinho do sul da Turquia, até chegar a Patmos, como no sentido contrário, vindo da Grécia até Patmos. Se hoje é complicado, imagine naquela época. Era um isolamento bem difícil, bem difícil. Assustador, né? Sim, porque na verdade Patmos era uma prisão, não é? Tipo Alcatraz, como foi na Califórnia, aqui nos Estados Unidos por muito tempo. E o objetivo era isolar aos sentenciados a crimes hediondos, né? E na visão histórica, Domiciano considerava o cristianismo como um crime hediondo, né? Tanto a semelhança de Jesus, com o detalhe que João não foi sentenciado à crucificação, que era muito comum, não é a crimes hediondos, mas o desterro também era considerado pelo Império Romano uma penalidade número 2, ou seja, hediondo, terrível. Então, crucificação e desterro. Eu vou apresentar aqui para vocês, já que chegamos ao fim da apostila, mas eu vou apresentar aqui alguns slides, que inclusive eu vou postar no grupo para vocês terem esse grupinho de slides, que ele é muito importante, não fiz antes, tá? Mas vamos fazê-lo agora, trazendo um rápido resuminho do livro do Apocalipse. O que eu apresentei na apostila é um resumo super rápido, rápido demais, mas aí eu já preparei alguma coisa a título de slides que vai dar a vocês uma boa visão, uma boa visualização, não é, do livro do Apocalipse. Vamos então, deixa eu ver aqui, deixa eu só fazer aqui a sincronização. Isso. Alguém aí me faça um sinal para me dizer que está enxergando. Maravilha, maravilha. Vou postar hoje mesmo, assim que terminar a prova, eu já estarei postando. Vamos lá. Introdução à visão de Jesus. O texto básico, vamos dizer assim, né, o texto que poderíamos usar como a base da visão do livro do Apocalipse é Apocalipse 1:20, mas o versículo-chave é Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Por que vocês acham que João recebeu essa revelação da parte de Jesus? Qual a razão que leva a Jesus a dizer eu sou o Alfa e o Ômega? Alguém sabe o porquê disso? Não? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. É como fosse A e Z, ok? Então Jesus está querendo dizer o seguinte: eu sou o princípio e o fim de toda a história da humanidade. Tanto que ele diz lá na frente, né? O princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, o alvo desta lição de hoje é que você será capaz de visualizar a majestade de Cristo, que é o fundamental para o avanço do estudo do livro do Apocalipse. Isso aqui é importante. Com esse pequeno estudo que estamos aqui apresentando a vocês, o aluno será capaz, será capaz de saber e entender o que significa a palavra Apocalipse, conhecer o autor, a data e o local em que foi escrito, refletir se está ou não preparado para a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, mais claro em relação ao livro do Apocalipse é o que nós estamos vivendo ultimamente, né? Creio que vocês estão acompanhando a guerra, né, entre Israel e Irã, e a coisa vai tomar uma proporção assustadora ainda, antes que venha o pior, né? Se alguém está dizendo que o negócio vai melhorar, está enganado. É daqui para pior. E o que mais me fortalece e me alegra e me conforta, que apesar das mortes, das perdas de vidas humanas, né? Só do lado do Irã já são mais de 200 mortos, e do lado de Israel não chegam nem a 30, é que Jesus, o nosso Salvador, está às portas, que o anticristo está às portas, que a tribulação já está às portas. Agora, se a igreja de Cristo está preparada para isto, eu confesso, eu tenho as minhas sinceras dúvidas. É uma minoria. Uma minoria. A maioria está todo mundo dormindo, todo mundo vivendo a vida como nada estivesse acontecendo. Mas que Deus, o nosso Deus, traga despertamento
porque vai ser uma enorme tragédia, né? O arrebatamento da igreja, olhando para uma igreja hoje no mundo inteiro totalmente adormecida. Vamos lá então entender um pouquinho desse livro. O aluno será então capaz de agir, visualizar a majestade e a glória do Senhor Jesus Cristo, conforme descrita por João, humilhar-se diante da santidade e do poder de nosso Senhor, adorará Cristo pelo que ele é, pelo que fez e pelo que ele fará por nós. Vamos lá. O texto começa com um prólogo, isto é, uma abertura, uma introdução, descrevendo quem seria o autor do livro, em vez de ser chamado de Apocalipse de João, caberia Apocalipse de Jesus, pois ele revelou essas coisas por intermédio de um mensageiro e João as escreveu. As coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. Para os destinatários das cartas, esse tempo provavelmente correspondia à perseguição que os alcançava, que seria seguida da segunda vinda de Cristo. Bem-aventurados, Apocalipse 1:3. Olha que interessante. Essa faz parte das 7 bem-aventuranças apresentadas no livro. Apocalipse 1:3, 14:13, 16:15, 19:5, 22:6, 22:7, 14. Ela consiste numa bênção àquele que lê, ouve, no sentido de dar atenção, e guarda, respondendo com obediência e fidelidade a tudo que foi revelado. Apocalipse para hoje. Nós fazemos uma perguntinha para dar o início, né, dessa pequena rápida exposição. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Está realmente disposto a estudar e conhecer mais a respeito da revelação de Jesus Cristo em Apocalipse? Quem dá a resposta são vocês. Saudação. Graça e paz. É uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento, na qual o termo graça vem da palavra grega charis. Era uma saudação comum em língua grega. E paz, em hebraico, shalom. Em hebraico, muito usado pelo povo judeu. Então, charis em grego e shalom no hebraico, ou seja, charis para graça e shalom para paz. Pastor, Sim, senhora. desculpa interromper, igual essa palavra aí que o senhor estava falando, graça e paz, geralmente usava muito nas igrejas, né? Hoje em dia ninguém mais quer dar paz do Senhor e graça e paz. O que eu tenho visto é que as pessoas têm ficado muito incomodadas com esse termo. Não sei por quê, irmã Laila. Lamentavelmente eu mesmo me assusto, porque isso é tão bíblico. É tão bíblico. E por que não usar as saudações bíblicas, não é verdade? Parece que tudo que é bíblico, ou algumas coisas que têm conteúdo bíblico, estão sendo deixadas um pouco para trás, Sim, em função de. Sim, irmão André. E só se vale a paz do Senhor, né? Como é, se diz assim. e alguns ainda tem, a maioria hoje em dia não quer nem responder. Você fala graça e paz ou paz do Senhor, eles, oi, só responde assim, oi. Tipo, A questão, vou repetir, eu me preocupo com os modismos. Uma coisa são inovações válidas que têm enquadramento bíblico. Aí eu sou a favor, não tenho problema. Eu não sou antiquado, tenho 65 anos de idade, mas a gente, ao longo da vida, luta para aprender a ser o mais equilibrado possível, nem avançadinho, nem retrógrado, arcaico e velho. Então temos que estar sempre no equilíbrio, lutar pelo meio das coisas, correto? Então, me entristece, me preocupa que coisas ligadas ao contexto bíblico tenham sido esquecidas ou colocadas de lado. Saudação é uma delas. Concordo plenamente com os nossos irmãos. Deveríamos lutar para manter esses princípios bíblicos. Não é nada demais, muito pelo contrário, é saudável. Dizer graça e paz, ou paz do Senhor. Qual o problema? Ô, A pastor, menos que a igreja tenha uma visão extremamente liberal. Aí é preocupante. Fale, Walisson. isso aí tem um pouco a ver a respeito com aquela passagem que eu acho que quando Cristo fala para os discípulos, né, quando eles chegarem numa casa e que eles não recebessem a paz, tipo, a paz retornaria para eles,
e que eles saíssem dessa casa e sacudissem a poeira dos pés, ou é diferente? Não, tem um contexto muito forte, uma aplicação muito forte. Meu irmão, eu só posso dar ao irmão Wallison aquilo que eu tenho, concorda? Da mesma coisa, o irmão Wallison só pode dar para mim aquilo que ele tem. Então, se eu tenho a paz de Cristo, a paz de Deus, ou a graça de Cristo, ou a graça de Deus fluir na minha vida, por que eu não compartilhá-la com os meus irmãos? Não é verdade? Seria egoísta ficar só com a paz e a graça, entende? E ali nos tempos apostólicos, a coisa era levada muito a sério, palavras de Jesus. Se eu tenho a paz, eu posso dar para o Wallison. Agora, se o Wallison não está bem recebendo, Jesus deu essa opção, ó. Se vós não fordes bem recebidos naquela casa, é simples, ó. Recolhe, sacode o pó dos sapatos e a paz que vocês entraram ali para deixar, ela volta para vocês. Pede quem recusa, não é verdade? Quem ganha são aqueles que recebem com alegria. Então, O pastor, tem tudo a ver. Sim. Mas também quem usa esse termo hoje em dia, e até o negócio é os reformado, né? Hum. Jesus. Graça e paz. Aí algumas pessoas veem assim e falam, ah, esse daí também tem graça e paz, foi no que a irmã Laila estava falando aí. Só que a gente está naquele tabu de só a paz do Senhor, a paz, e acaba não. Nós temos que ter cuidado, irmão André, não cairmos na religiosidade. Nós não somos seguidores de uma religião, somos seguidores de um caminho. Caminho não é religião, caminho é um estilo de vida, é um modo de vida. Então eu vejo alguns evangélicos confundindo religião com modo de vida. O modo de vida, se eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho que demonstrar que essa experiência ela é viva na minha vida. Se eu sou um convertido, uma nova criatura, meu Deus, por que eu vou esconder que eu sou um cristão renascido? Vou esconder a paz de Cristo na minha vida? Vou esconder a graça de Deus? Não. São características claras de quem nasceu de novo. Agora, esse é o problema. Até que ponto o camarada está agindo como um seguidor de Cristo, ou até que ponto o indivíduo está sendo um mero religioso? Temos que observar isso, e hoje está tendo essa grande confusão. Então, a minha oração é que Deus nos ajude a não caminharmos no sendeiro, no caminho da religiosidade. Ao contrário, religião não salva e não liberta ninguém. Mas quem vive o estilo de vida que Jesus deixou, aí sim tem uma experiência libertadora e transformadora. Evangelho e não é religião, né? Exato, exato. E é visto nas mínimas coisas. E saudação é uma coisa mínima. Que você aí, como diz o ditado, você pega na mentira, né? Pela saudação você já mais ou menos detecta o tipo de cristão. Se é um cristão religioso ou é um cristão que segue definitivamente a Jesus e ao Evangelho. Pastor, As sete igrejas. As sete igrejas a que foram destinadas as cartas faziam parte de um grupo de igrejas na região da Ásia Menor, atual Turquia. Aí está o mapinha das sete igrejas. Aqui está, ó, onde está minha mãozinha, ó, a ilha de Patmos. Isso aqui é uma região muito rochosa da costa da Turquia. Essa aqui é a Turquia, ok? Aqui é a Grécia. Aqui no meião azul é o Mar Egeu. Aqui tem milhares de ilhas. Gente, você tem ideia. Isso aqui é lindo demais. Mas é tudo ilhas vulcânicas, ilhas rochosas, ilhas íngremes, difícil acesso. Para chegar em Patmos, ainda que você vê aqui, ó, um braço de terra, não é brinquedo, não. Aqui não pode entrar qualquer embarcação, que é muito fácil encalhar. Tem muitos recifes de corais. Então, Patmos é uma ilha estratégica. Vivem hoje menos de 2.500 pessoas, né? Patmos está
debaixo da autoridade da Grécia, tá? E aqui tem uma linha muito fina que separa a Grécia da Turquia. E essas são as igrejas do Apocalipse: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. De todas as 7, as 2 melhor conservadas é Éfeso e Filadélfia. Interessante, né? Éfeso é fantástico. Tem as ruínas da biblioteca de Éfeso, que no passado chegou a conter mais de 10.000 papiros. Fantástico. Mas mesmo assim a conservação das ruínas da biblioteca de Éfeso é ainda assustadora. O Senhor majestuoso ou majestoso, este é um espaço que João separa para louvar aquele único digno de tal adoração. Aí se usa a palavra doxologia. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, que nos ama e por seu nome nos libertou dos nossos pecados. O Apocalipse para hoje, já pensou em tudo que Jesus representa e em tudo que ele fez por você? Adore a Cristo pelo que ele é e por tudo que fez e fará por nós. A visão de Cristo glorificado, Apocalipse 1, 9 e 20. Esta é a primeira das 7 visões descritas por João. Ele inicia esse trecho identificando-se com os destinatários das cartas. Irmão, vosso companheiro na aflição. Essa aflição se dá pelo fato de os cristãos serem perseguidos a ponto de João mesmo se encontrar preso na ilha de Patmos, por causa do Evangelho de Cristo, quando recebeu a revelação e escreveu o Apocalipse. Vale destacar que Jesus alertou algumas vezes que seus discípulos passariam por aflições. Mas lembre-se que João, de todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo, seria aquele que não morreria por martírio. Vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 18 em diante. Por gentileza, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21, e vamos ler a partir do versículo de número 18. Vou esperar com que alguns irmãos abram suas Bíblias, né? Isso aqui é super interessante. Pouco se fala disto. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho e estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Lembre-se que aqui Jesus está falando para quem? Para Simão Pedro. Versículo 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Alguém já leu alguma coisa sobre a forma que o apóstolo ou discípulo Pedro morreu? Alguém sabe? Alguém já leu alguma coisa? De cruz, cabeça para baixo? Crucificado de cabeça para baixo, exatamente. Ainda que a Bíblia não dá detalhes, mas aqui é o único texto na Bíblia que lemos as características que Jesus deixa, né, como tipo de pista da maneira como ele morreria, né? E quando fores velho, estenderás as mãos. Olha só, né? O sinal da cruz. E outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. A forma que ele morreria, porque como a tradição ensina, ele foi condenado a ser crucificado, mas ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloquem de cabeça para baixo. Olha o verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que nascer recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste quem? Quem será? Ou seja, o que vai acontecer com João. esse? João.
E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O texto grego é fantástico, diz assim, ó. O texto grego diz: e disse-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até quando eu me revele, que te importa a ti? Então aqui Jesus está dando a dica, ó, eu vou me revelar a ele, diretamente, sem filtro, ó, em todas as cores possíveis. Segue-me tu. Aí o verso 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, ou seja, que eu me revele, que te importa a ti? Olha a modéstia do próprio João a escrever no versículo 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então cumpriu-se aquilo que Jesus aqui revelou. Ele não morreu como um mártir, mas teve morte natural. Que interessante, né? João supostamente morreu com mais de 103, 104 anos, ainda que a Bíblia não diga a sua idade, mas os historiadores como Heródoto, Suetônio, Plínio Grande, historiadores grego e romanos, eles testificam desta idade. Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Ok. A visão de Cristo glorificado. Essa é a primeira das 7 visões escritas por João. Ele inicia esse trecho identificando-se com os destinatários das cartas. Irmão vosso, companheiro na aflição. Verso 9. Essa aflição se dá pelo fato de os cristãos serem perseguidos a ponto de João mesmo se encontrar preso na ilha de Patmos por causa do evangelho de Cristo, quando recebeu a revelação e escreveu o Apocalipse. Vale destacar que Jesus alertou algumas vezes que seus discípulos passariam por aflições. Mateus 24, 21 e João 16, 33. O Cristo em sua majestade e poder. As suas vestes escritas no versículo 13 assemelham-se às vestes de um sumo sacerdote. De fato, Jesus é aquele que nos liga ao Pai, pois ele foi a oferta e o oficiante do sacrifício. Diante da visão magnífica e por causa de sua fragilidade, João cai no chão como se estivesse morto, como acontecera com outros. O Senhor, ao tocá-lo, dá-lhe força para encarar o grande desafio que viria pela frente, relatar tudo o que viria. Cristo resplandecia em sua glória e santidade diante de João, por isso o apóstolo caiu prostrado diante dele como morto. Você já refletiu sobre a sua pequenez e insignificância diante da majestade de Cristo? Conclusão. O primeiro capítulo consiste na introdução do livro do Apocalipse. Nele fica claro que o livro se trata de uma revelação dada por Cristo e explica como foi escrito, preparando o seu leitor numa perspectiva mais imediata para 2 capítulos seguintes, em que João escreverá as cartas destinadas às igrejas que Cristo o comissionou a escrever. Então, na verdade, nós só fizemos um pequeno resuminho, nada mais, nada menos, certo? Um resuminho bem pequeno, só para que vocês tivessem uma ideia, não é, do livro do Apocalipse. Eu vou estar postando este slide e mais um outro conjunto que o tempo aqui não me permite. Eu quero dar o tempo aqui agora para a questão da prova. Deixa eu só aqui eu recapitular. Alguns alunos já me pediram não fazer a prova hoje. Não sei se todos estão lendo as nossas postagens. Eu peço, por favor, gente, por favor, o aluno que deixa de ler as nossas postagens cria prejuízos para nós e para o aluno, porque é o meio de comunicação que a gente tem entre nós e vocês. Então, ajude-nos lendo atenciosamente. Não digo todos os dias, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Fica lá ligadinho, vai lá no grupo. Ali você vai receber áudios, vídeos e também ter a conexão das postagens. Alguns alunos já estão preparados hoje, outros não estão. Então, deixa eu aqui anotar os alunos que não poderão fazer a prova hoje,
mas terão que fazer no dia 1º de julho. Repito, preste atenção. Hoje eu deixei uma postagem, não sei se todos leram, estou observando que alguns não leram, tá? Eu preciso que você me ajude. Se você não me ajudar, aí cria dificuldade no eixo de comunicação, perfeito? Então eu quero contar com mais leitura às postagens. Não digo que você tem que fazer todos os dias, mas vai lá, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Sempre nós vamos ter algo importante a me comunicar. Então, na próxima aula não teremos, será cancelada, porque eu tenho que acompanhar minha esposa num horário que foi colocado para fazer uma bateria de exames. Ela não passou bem nem ontem, nem hoje, então eu tenho que olhar pela minha família e não posso deixar ela sozinha. Então, ela vai fazer um exame bem delicado, que vai durar mais de 2 horas e vai ser no exato horário quase da aula. Não é? Vai acontecer a partir de 7h30 e está um pouco longe daqui. A clínica está 20 milhas daqui de Orlando indo para o norte. Então eu tenho que acompanhar minha esposa, não posso deixar ela na mão. Então ninguém vai ficar prejudicado. A nova matéria já automaticamente cada aluno vai ganhar 50 pontos. Pronto. É uma forma que a gente usa para compensar as dificuldades que vem aqui do nosso lado, porque nenhum de vocês tem nada a ver com os nossos problemas pessoais, mas eu luto e batalho para que cada aluno seja, vamos dizer assim, tratado com justiça, com equilíbrio, né? E a gente não deixa misturar os nossos problemas pessoais com os problemas da escola. Então fique tranquilo, 50 pontinhos vocês já vão ter para começar a nova matéria. Todos estão me entendendo, gente? Quero ter certeza que todos estão me entendendo. Isso, isso. Desculpa-me pelos inconvenientes, mas eu creio que qualquer um no meu lugar daria atenção, em primeiro lugar, à sua família, não é? Aos seus filhos, aos seus esposos, aos seus pais, enfim. Então, se eu não cuidar da minha família em primeiro lugar, misericórdia, aí eu estou com um problema com Deus. Mas não vou deixar também de dar a atenção necessária a vocês. Deixa eu aqui então anotar as pessoas que vão fazer a segunda chamada. Já tenho aqui o evangelista Alexandre, que já me avisou. Segunda chamada. Acredito que vai ser a irmã Aline, porque ela não está aqui presente. Irmã Aline, então já é automático. Não estando aqui, já vai fazer a segunda chamada. Vamos ver aqui. Irmã Cristiana, acredito que vai ser ela e seu esposo. Já vou tomar a liberdade de já incluí-lo. Ok. Ela já fala pelo seu esposo. Então, ela já avisa seu esposo, irmã Cristiana. Então, que 1º de julho, já vai ter um tempinho sensível. Até para estudar, porque a gente está meio sem Isso. cabeça. Mas a cabeça não pode sair do tronco, não, senão dá problema. Ok, irmã Révila, perfeito, ela já deixou ali uma mensagem. Deixa eu só aqui anotar direitinho. Já vamos fazer uma oração para despedir e só vão ficar quem vão fazer a prova. Quem mais não gostaria de fazer no dia 1º de julho? O irmã Laila, perfeito. Segunda chamada. O Wallison, deixa eu aqui anotar de lá bem. O Wallison vai ser um grupão. O meu pai, quase que a metade. Ok. Dos que estão aqui presentes, alguém mais gostaria de fazer no dia 1º de julho? Dos presentes, ninguém mais? Ok, então os demais estão preparados para fazer. Perfeito. Vamos então fazer uma oração para agradecer a Deus. Alô? Professor, Sim. só uma dúvida que eu fiquei, que o senhor falou semana passada, ficou de falar a respeito do dízimos na aula de hoje. Eu queria falar, mas infelizmente vai ser complicado. Vai ser complicado. Queria demais, 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 mas as coisas saíram um pouquinho do nosso programa. A gente programa, a gente planeja, mas independente disso, eu vou abrir um espaçozinho rápido de 10 minutos na próxima aula, independente da matéria, né? Eu me comprometo. Já estou aqui anotando, mas hoje realmente não porque eu não quisesse, é que as coisas escaparam um pouco da nossa programação. Mas eu me comprometo na próxima aula, que não será na próxima, mas no dia 1º de julho, separar um tempinho de 10 minutos para falarmos um resuminho. Não tem como falar tudo, porque é muita coisa. É como se fosse um E pequeno o sorteio seminário. da Bíblia? O sorteio da Bíblia também a gente vai fazer um pouquinho mais adiante. Isso, eu não me esqueci, tenho aqui tudo anotado.
também deu várias situações que empurraram mais para frente. Vamos ver se conseguimos fazer ou entre o dia 8 e o dia 22 de julho, porque atrapalhou muita coisa no meio do caminho, mas não me esqueci. Então, entre 8 e 22 de julho, vamos tentar fazer o sorteio da Bíblia. Deixe-me fazer, então, só rapidamente para a gente então, orar e já despedir, e os que vão ficar para a prova ficam, os que vão sair se retiram. Só reconfirmando, segunda chamada, irmão Alain, evangelista Alexandro, Aline, a irmã Cristiana Grilho, irmã Évila, irmã Laila e o Olisson. Perfeito? Ninguém mais? Perfeito. Se ninguém mais se manifestou, então os Ô, demais. pastor, Fale, André. Tem um irmão Vitor também que ele justificou comigo e parece que ele tenha falado com o pastor também, não sei. Sim. Mas ele já me deixou avisado em um áudio. Acredito que então vai ser ele o próximo também, Meu Victor. tio também, pastor Francisco. Pastor Francisco vai fazer então no dia 1º, correto, pastor Francisco? Ele tá aqui? Eu não vi Tá ele. aí. Tá ali ele, tá lá em cima. Só se você não está eu vi ele enxergando o aqui, seu ó. tio. Agora eu vi. Perfeito. Não, se a senhora não conseguir enxergar o seu tio, o negócio tá complicado. Eu só tô vendo o senhor, não tô vendo mais ninguém. É a configuração da sua Não câmera, consigo ver ninguém, só infelizmente. quando a pessoa fala que eu vejo. A senhora está usando laptop, computador, celular ou tablet? Computador. É a configuração do seu computador. Infelizmente, ela está bloqueando a imagem dos demais. Vamos orar então, Senhor nosso Deus, né? E os demais que eu não mencionei, significa que não estão aqui, então vão automaticamente fazerem a segunda chamada. Mas já quero agradecer a paciência de cada um de vocês. Obrigado mesmo, tá? Eu precisava de dar esta satisfação a vocês. Estejam orando pela minha esposa, né? Ela estava bem, mas infelizmente, né? Saúde é um negócio complicado, né? As coisas viram no momento que a gente menos espera e menos detecta. Mas tudo bem, Deus está na frente, tudo vai correr bem. E dia 1º de julho voltaremos, né? Com a nova matéria. Até quinta-feira, então, eu já postarei aqui no grupo qual vai ser a nossa nova matéria. Fiquem, então, bem atentos. Eu já começarei a estar a partir da segunda que vem, já estarei enviando as novas apostilas. Vamos orar e depois dessa oração, os alunos que vão fazer a primeira chamada permaneçam e os que não vão fazer já podem sair da conexão. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus agradecendo. Pai, obrigado pela finalização de mais uma matéria, obrigado, tem sido difícil para muitos, muita luta, muita batalha, sacrifício, mas servir a Deus é assim, é batalha, é luta, é sacrifício, é dedicação, é garra, é perseverança, não é fácil. O reino de Deus é ganho por força. Quero te agradecer por todos que muito se esforçaram e estão hoje, agora demonstrando aqui o resultado do seu esforço através desta básica, dessa pequena avaliação. Deus eterno, Deus bendito, aqueles que não forem fazer, prepara-os abençoando-os para o dia 1º de julho, no final da aula da primeira nova matéria. Muito obrigado, Senhor Deus, por todo este grupo que tu tens guardado, abençoado, sustentado, fortalecido, motivado e animado para juntos seguirmos até a linha de chegada, que será a conclusão deste curso básico em teologia. A honra, a glória e o poder a ti nós damos, entregando as nossas vidas, esta escola teológica, aos teus cuidados, e também cada uma de nossas famílias entregamos debaixo da tua proteção e dos teus cuidados. Obrigado, oramos e pedimos que esta prova seja por ti abençoada em o nome de Jesus. Deus os abençoe, os que vão permanecer, permaneçam, os que já vão se desconectando, já podem desconectar à vontade. Deus abençoe, a paz do Senhor, tá?